Vamos ler a palavra. Vamos começar do verso 17, no capítulo anterior. Quando vi, caí a seus pés como morto. Porém ele pôs sobre mim a sua mão direita, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último. Eu sou o que vivo. Fui morto, mas estou vivo para todo sempre, e tenho as chaves da morte e do inferno. Escreve, pois, as coisas que tens visto, e as que são, e as que depois dessas hão de acontecer. Mistério das 7 estrelas que viste na minha mão direita, e os 7 candeeiros de ouro é este. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Capítulo 2. Nós vamos ler apenas as 2 primeiras cartas, que eu acredito que serão as que a gente vai conseguir falar nessa noite. Ao anjo da igreja de Éfeso escreve: isso diz aquele que tem na mão direita as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Conheço as tuas obras, e o teu trabalho, e a tua perseverança, e que não podes suportar os maus, e que puseste a prova os que se dizem apóstolos e não são, e os achaste mentirosos. Tens perseverança, e por causa do meu nome sofreste, e não desfaleceste. Tenho, porém, contra ti que deixastes o teu primeiro amor. Lembra-te de onde caíste, arrepende-te e pratica as primeiras obras. Se não te arrependeres, brevemente virei a ti, e removerei do seu lugar o teu candeeiro, se não te arrependeres. Tens, porém, a teu favor que odeio as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. Vamos ficar só nessa aqui, tá? Se der tempo a gente lê a carta de Esmina. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós oramos mais uma vez ao Senhor, agradecido porque o Senhor está aqui nesse lugar. Quero te louvar, Senhor, por tudo que o Senhor nos fez, por esse dia abençoado que o Senhor nos concedeu. Quero te agradecer por tua presença, Senhor, em nossa vida. Quero te pedir perdão, Senhor, se em alguma coisa temos pecado e ainda não fomos perdoados por ti. Que o teu perdão nos alcance, que a tua graça seja abundante em nós e que nós estejamos bem diante do Senhor. Pai, obrigado por tudo. Nós estaremos ministrando a tua palavra e eu peço ao Espírito Santo que tome toda a frente, toda a direção, que nos dê a palavra, nos dê a luz, nos dê o entendimento, nos dê o esclarecimento de tudo aquilo, Pai, que se fizer necessário tratar aqui com o teu povo. Estamos começando essa série sobre essas cartas. Senhor, o Senhor foi quem deu, o Senhor foi quem transmitiu a mensagem ao teu filho João. Portanto, Senhor, ninguém melhor do que o Senhor para nos trazer a boa e perfeita mensagem contida nessas cartas. E que ao final, Senhor, nós possamos aperfeiçoar a nossa vida através da tua palavra, para nós podermos viver melhor diante do Senhor. Obrigado, meu Pai, em nome de Jesus, fica conosco. Amém. Glória a Deus. Meus irmãos, introduzir hoje este assunto, que é a carta às 7 igrejas do Apocalipse. Vocês leram a sugestão que eu dei, botei no grupo, que era para ler os capítulos iniciais, para vocês terem uma noção do conteúdo que nós vamos estar ministrando esses dias? Quem leu? Quem leu aí? Quem leu? 1, 2, meu Deus do céu. Jesus querido. Pois é bom a gente ler, porque essas cartas elas estão na Bíblia.
precisa ler, né, para a gente se amparar mais do conteúdo, né, baseado na palavra, até para que, se tiver alguma dúvida e a gente nos estudos, a gente possa estar sanando as dúvidas e compartilhando as sugestões, né, da palavra do Senhor. Mas a carta às 7 igrejas, ela está no livro do Apocalipse. O Apocalipse é o último livro da Bíblia, né? Segundo a tradição, ele foi escrito por volta do ano 90 a 100 depois de Cristo, e a autoria é de João, que era apóstolo de Jesus Cristo, que conviveu com Jesus Cristo, né? Ele tem a autoria deste livro. Então este livro, ele é chamado de o livro da revelação. Por quê? Porque é o livro do Novo Testamento que está falando a respeito, né? Na verdade, quase todo o conteúdo dele fala a respeito das coisas que acontecerão no final dos tempos. As coisas que acontecerão no final dos tempos. Todos nós estamos aguardando o desenrolar da história. Por quê? Porque quando a gente abraçou a fé em Cristo Jesus, nós abraçamos essa fé crendo em um final. Assim, qual seria esse final que a gente creu? Que Jesus viria buscar a sua igreja e nós subiríamos com ele para estar para sempre com ele no céu. Então, para nós, igreja, e que cremos e que depositamos a nossa fé e dedicamos a nossa vida a Cristo, para nós, esse aí é o desfecho final da história. É bem verdade que a gente sabe pela Bíblia que após a subida da igreja, isso aqui vai ser um assunto que nós vamos ministrar no ano que vem, a escatologia, a doutrina dos últimos tempos vai ser um dos assuntos que nós vamos estar ministrando no próximo ano. Inclusive, eu já vou até aproveitar o gancho para adiantar que no próximo ano, a cada trimestre, nós vamos passar uma semana ministrando estudo. Não vai ser terça e quinta, não. Vai ser de terça a sábado, ministrando estudo para a igreja. A cada trimestre nós vamos fazer isso, tá? Isso aqui vai ficar sob a minha responsabilidade, dedicar uma semana a isto. Tá certo? Ou seja, nós teremos 3, 6, 9, 12, 4 meses em que durante uma semana nós vamos estar tratando. O primeiro vai ser bibliologia, eu já vou logo adiantar, né? O primeiro vai ser bibliologia, não vai ser bibliologia que ministraram lá no passado, né? Mas vai ser bibliologia como matéria, né, de seminário, tá bom? Nós vamos estar trazendo para a igreja, esse aí vai ser o primeiro, né? E a escatologia, a doutrina das últimas coisas, vai ser outro assunto, provavelmente não será o segundo, talvez seja o último assunto, mas ele vai ser ministrado, tá? E no segundo mês de cada trimestre, vocês estarão ministrando estudo. Eu vou adiantar. Os obreiros e obreiras da igreja, de diácono a presbítero, evangelista, vão estar ministrando estudo também. Eu vou pegar os temas, vou colocar dentro da sacolinha de salva e os obreiros e obreiras da igreja, cada um vai tirar um e vai se preparar para ministrar também. Tá? Ah, pastor, mas eu não sei. Tá? Aprendei. Vai ter tempo para aprender. Pode até não saber hoje, mas vai ter tempo para aprender e precisa fazer. Tá certo? Então, o Apocalipse, ele é esse livro. Eu vou estar reunindo depois com os líderes dos departamentos para a gente estar alinhando as nossas programações no ano que vem. Esse livro é o livro que desvenda o desfecho da história, não só da humanidade, mas do mundo todo. Né? Do mundo todo. O que vai acontecer com os céus, o que vai acontecer com a terra, né? O que vai acontecer com o inferno e no inferno, né? Então, o livro de Apocalipse, ele fala sobre isso, né? Ele fala sobre isso. E quando João
recebeu em visão a mensagem. João estava onde quando ele recebeu essa mensagem? Aonde? Mais alto um pouquinho? Na ilha de Patmos, né? A ilha de Patmos. Então ele estava lá, né, como prisioneiro, né, do Evangelho, estava lá desterrado, foi desterrado para lá como prisioneiro por causa do Evangelho, né? E lá o Senhor se revelou a ele, né, para que ele escrevesse essas coisas, né, que estariam acontecendo, e no rol de todas as coisas que ele escreveu, o Senhor dedicou essa parte muito especial de cartas a estas igrejas que naquela época elas existiam como igrejas e como cidades da Ásia Menor, tá? Da Ásia Menor. Então, estou fazendo esse preâmbulo que é para situar os irmãos, contextualizar vocês dentro do livro e dentro da história, né? Então, quem tem a sua apostila, recebeu a sua apostila, bem aí você vai ler a primeira parte, que é a introdução. Aí a introdução diz: cada uma das 7 cartas que Jesus mandou que João escrevesse às igrejas da Ásia são dirigidas ao anjo da igreja, ou seja, ao pastor e consequentemente ao povo daquela cidade, naquela cidade. Estas 7 igrejas, na providência de Deus, nos fornecem o modelo de todas as igrejas, de todas as épocas, e, portanto, elas são representativas. As características daquelas igrejas são, pois, encontradas em 7 fases distintas de toda a história da igreja na terra, desde o Pentecostes até a volta de Cristo à terra. Assim como para aquelas cidades, as cartas contêm elogios e repreensões para estas épocas da igreja através dos séculos, né? As 7 igrejas também simbolizam 7 tipos de igrejas escatológicas encontradas nos últimos dias, né? Então, na introdução, ela já nos dá uma luz, né, a respeito dessa carta, né? Foi dirigida a quem? Ao anjo da igreja. O anjo da igreja era o pastor da igreja, o líder da igreja. Mas a carta era só para ele? O conteúdo da carta era só para ele? Não. A carta, na verdade, era para a igreja. O anjo da igreja, o pastor, ele é uma figura representativa da igreja, né? Assim como eu represento a igreja aqui, né? O pastor da igreja do Ministério Amanhecer, né? Mas fazendo uma parte aqui, a irmã Gisele, que assistiu o podcast, a nossa igreja ela nunca foi tão divulgada igual ela foi naquele podcast. Hoje, o mundo inteiro sabe que existe o Ministério Amanhecer, porque esse podcast ele rodou o mundo inteiro, aonde a igreja tem igreja, aonde chega toda a transmissão das programações deles, a essa altura, já rodou, né, o mundo inteiro. Então hoje o mundo inteiro sabe que existe comunidade evangélica no Ministério Amanhecer. Então assim, eu fiquei felicíssimo com isso, né? Felicíssimo com isso. E fazendo uma parte, um adendo ao comentário, né? É uma honra para nós o Ministério Amanhecer. Veja bem, nós somos um ministério, como eu disse lá para o bispo, de apenas 6 anos. Nós somos uma criança na existência ministerial, uma criança, né? Eles poderiam ter convidado tantas outras igrejas grandes e suntuosas que tem por aí, mas convidaram o Ministério Amanhecer para estar lá. Entendeu? Você deve se orgulhar disso, porque a sua igreja está aparecendo na mídia. Não é que a gente procurou aparecer, mas há uma promessa de Deus para esse ministério desde antes desse ministério nascer. E quem está aqui e tem prestado atenção, e quantas vezes Deus já falou
a respeito dessa igreja, que ele iria engrandecer, que ele iria fazer crescer, e tantas outras coisas, é porque às vezes a gente tem memória curta, às vezes a gente esquece muito facilmente das coisas, mas Deus tem prometido coisas grandes para nós, irmão, né? E essa é uma coisa grande, ministério amanhecer, aparecer, né? Aparecer, minhas irmãs lá em Brasília viram, né? Viram, assistiram, né? Então assim, ou seja, a gente alcançou uma proporção como igreja que a gente nunca imaginou que alcançaria agora, né? Entendeu? Por outro lado, isso aqui sem fazer nenhuma apologia à minha pessoa, mas o pastor de vocês, ele não tem renome, ele é uma pessoa simples igual a vocês, mas o pastor de vocês apareceu tão grande ali, tão grande, entendeu? Eu estava analisando esses dias lá em casa sobre isso, irmão. Como é que Deus faz para engrandecer? Faz a gente aparecer onde a gente nunca imaginou. Quem é aquele pastor? O pastor Patrício do Ministério Amanhecer. Entendeu? Como eu disse, poderia ser o pastor de outro ministério, tantos ministérios grandes, a missão, que só de área tem 100 e tantas áreas, né? A Madureira, que é outra igreja grande, a igreja batista tradicional, nacional, que tem inúmeras. Mas Deus olhou para nós e nos honrou. Se orgulhe disso. Se orgulhe, glorifique a Deus por isso. Né? Não é para a gente se envaidecer, mas é para a gente agradecer e glorificar o Senhor. Eu já agradeci e já glorifiquei ao meu Deus, por Deus nos dar essa oportunidade e Deus nos fazer assim. Né? Então, voltando para cá para o conteúdo da história, né? Essas cartas, essas igrejas aqui, né? Elas foram representadas pelo seu anjo, pelo seu pastor, e apenas 2 delas nós não encontramos repreensão da parte de Deus. As outras 5, todas elas receberam repreensões de Deus. Apenas 2, como a gente vai estar estudando durante esses dias, não recebeu repreensão de Deus, né? Então, nós, como vemos aqui na introdução, são cartas representativas que podem muito bem significar Ministério Amanhecer, Assembleia de Deus, Igreja Batista e tantas outras que, assim como aquelas, têm as suas virtudes, mas também assim como aquelas têm as suas falhas, têm os seus defeitos. E como sendo elas hoje um exemplo para nós de ensino, de estudo, de aprendizagem, elas também sejam um modelo para a gente aprender as coisas boas, né? E aquilo que for ruim, a gente abrir mão, a gente abdicar, a gente recusar, para que a gente possa viver a vida melhor. O Senhor jamais iria repreender aquelas igrejas que Ele repreendeu, se Ele não as amasse. Da mesma forma, o Senhor jamais vai repreender nós. Eu sou uma igreja em mim, você é uma igreja em você, e nós todos formamos uma igreja. Então, quando uma carta dessa é dirigida ao anjo da igreja, e nela há uma repreensão, eu preciso trazer essa repreensão para a minha vida, para ver se eu não estou contido nela, para ver se ela também não é exemplo para mim, para minha correção pessoal. E se for, da mesma forma que o Senhor amou aquelas igrejas, o Senhor ama as nossas igrejas, o Senhor ama a nossa pessoa, o Senhor ama a nossa vida. E o Senhor nos repreende, como a Bíblia diz, o Senhor repreende aquele a quem Ele ama. Não é assim? Então é por amor. O Senhor não repreendeu nenhuma dessas igrejas para que elas fossem condenadas, né? Não, mas todas ou quase todas você vai encontrar aquela palavra, arrepende-te. Quase todas você vai encontrar essa expressão, arrepende-te. Por quê? Porque o Senhor sabe que
caminho da gente que erra e que quer viver a vida correta diante de Deus passa pelo arrependimento. Tá certo, irmãos? Entendido até aí? Tá. Vamos para o ponto 2, que fala sobre o significado do nome, as características e a época no tempo, né? Então veja bem, são 7 cartas. Isso aqui é só uma visão panorâmica que a gente está introduzindo para depois a gente minuciar carta a carta. Isso aqui é uma visão panorâmica que a gente está dando, tá? Então vamos lá. A primeira foi dirigida à igreja de Éfeso, né? A igreja de Éfeso, ela era uma igreja autêntica e apostólica, né? Autêntica porque era uma igreja verdadeira que foi criada, e apostólica que foi fundada pelos apóstolos, né? No caso, o apóstolo Paulo, né, foi um dos que muito pregou, e mais pregou lá em Éfeso, né? Ele é tido como o pioneiro, né, na fundação daquela igreja. A igreja de Esmirna, Mirra do latim, era uma igreja perseguida e uma igreja atribulada. A igreja de Éfeso, ela está aqui do ano 30 até o ano 100 depois de Cristo, né? Era o período, né, em que foi visto, né, toda essa trajetória de vida dela. A igreja de Esmirna, do ano 100 ao 313 depois de Cristo, né? Onde você vê sempre o DC é depois de Cristo. Se você vê a C em algum lugar, é antes de Cristo, tá? A terceira é Pérgamo, que do grego quer dizer cidadela. Era uma igreja mundana e estatal. Período de 313 a 590 depois de Cristo. A quarta, a igreja de Tiatira, era uma igreja papal corrupta, no período de 590 a 1517 depois de Cristo. A quinta igreja é a igreja de Sardes, que era a igreja da Reforma, era tida como uma igreja morta, no período de 1517 a 1730 depois de Cristo. Muito bem. A sexta igreja de Filadélfia, que do grego é amor fraternal, era uma igreja missionária, evangelística, fiel, período de 1730 depois de Cristo até o arrebatamento da igreja. E a última, a sétima, a igreja de Laodiceia, que pertence a Laodice, que era a mulher de Antíoco II, era uma igreja morna, apóstata, no período de 1900 depois de Cristo até a segunda volta de Cristo. Então isso aqui é só uma visão panorâmica das 7 cartas dessas 7 igrejas, para a gente ter uma noção dela e do período de existência dela, né? Terceiro, em cada carta existe uma mensagem central. A primeira, para Éfeso, a mensagem central é? Isso. A segunda, de Esmirna. A terceira, de Pérgamo. A quarta, de Tiatira. 5, Sardes. Filadélfia, 6. E para fechar a Laodiceia, essa mensagem central, ela é a mensagem base de cada uma dessas cartas, né? A mensagem central. A de Éfeso, você deixou o primeiro amor. Nós vamos estudar já que ela tinha muita coisa boa, mas tinha muita coisa boa, mas o principal aqui pegou. O principal pegou. E aí cada uma delas tem uma mensagem central, que é exatamente a mensagem que dá norte à vida daquela igreja e que sugere também a mudança de atitude de vida
para que essa igreja pudesse consertar a sua trajetória de vida e viver realmente como Deus quer na presença dele. Tá bom? Ponto 4 diz. Isso aqui eu vou deixar para vocês estudar, o ponto 4, tá? Que são alguns pormenores das igrejas para a gente poder entrar no conteúdo da primeira igreja, que é a igreja de Éfeso. Tá? Vira aí a folha, vamos avançar um pouquinho. Vocês que têm a apostila, vocês vão ler depois esses pormenores de cada igreja, tá? Que está aí no ponto 4, tá? Do item 1 até o 7. Vai falando alguns pormenores de cada uma delas, tá? 5, vamos lá, número 5, o conteúdo das cartas, tá? Número 5 fala do conteúdo das cartas, né? O 4 vocês vão ler, e o 5 é o conteúdo das cartas. O conteúdo das cartas. A primeira, vamos lá. A carta à igreja de Éfeso. A cidade de Éfeso era a principal cidade da província romana chamada Ásia, do tamanho do estado do Ceará. Nela estava situado o templo da deusa Diana. Quem lembra dessa passagem da Bíblia? Grande Diana dos Efésios, né? Considerada uma das 7 maravilhas do mundo antigo e orgulho dos Efésios. Também, segundo uma lenda, a cidade era guardiã da estátua de Júpiter que caíra do céu. O escrivão da cidade, tendo apaziguado o povo, disse: senhores Efésios, quem porventura não sabe que a cidade de Éfeso é a guardiã do templo da grande Diana e da imagem que caiu de Júpiter? O templo de Júpiter, no entanto, ficava em frente à cidade de Listra. Era uma cidade envolvida em ocultismo e magia negra. Porém, ali o apóstolo Paulo fundou a igreja autêntica. O próprio apóstolo João escolheu Éfeso como centro do seu trabalho na Ásia, e Maria, mãe de Jesus, como passar a morar com João após a crucificação, possivelmente viveu em Éfeso os últimos dias de sua vida. Atualmente, a cidade Éfeso é só ruínas. Então, isso aqui é um panorama histórico, pequeno, histórico, a respeito da cidade. Então, o que a gente aprendeu aqui nesse pequeno panorama? A cidade era uma cidade de muita idolatria. De muita idolatria. Vocês se lembram que Paulo chegou lá pregando, e Paulo pregava sobre quem? Sobre um Deus desconhecido. Não foi assim a mensagem dele lá? Mas que é uma doutrina nova? O que você aí está pregando? Aí Paulo olhou e viu que para todo lado que ele andava na cidade tinha, estátuas, imagens dos mais diferentes deuses. E tinha uma lá escrita ao Deus desconhecido. E aí Paulo aproveitou, pegou a carona e disse: pois é desse Deus desconhecido que eu estou pregando aqui. Então Paulo aproveitou, pegou a carona para pregar a palavra de Deus lá, e lá convencer muitas pessoas ao Evangelho. Convencer muitas pessoas ao Evangelho. Mas o que aconteceu? Aquelas pessoas, elas tinham um culto muito forte à deusa Diana, que era vamos dizer assim, a santa, a deusa padroeira deles lá. Então era, vamos usar aqui uma linguagem comparativa, era a Nossa Senhora do Brasil, era a Nossa Senhora do Brasil. Então, peraí, não se abre mão da Nossa Senhora. Não, de jeito nenhum. Pode vir Deus conhecido ou desconhecido, mas a Diana não se abre mão. Então, a padroeira do Brasil
também a Nossa Senhora e não se abre mão, né? Então era assim. E quando Paulo chegou pregando essa mensagem diferente, falando de salvação, falando de Cristo, falando, aí ele causou um impacto imenso, né? Lá naquela cidade, né? Causou um impacto imenso. Mas ali foi assim uma coisa tremenda, porque Deus usou de bondade e de misericórdia que muita gente se converteu a Cristo. Muita gente. E dessas que se converteram a Cristo, mesmo estando naquele antro de idolatria que havia naquela cidade, surgiu, como diz aqui o comentário, uma igreja autêntica. O que é uma igreja autêntica, irmãos? É uma igreja firme, é uma igreja segura, é uma igreja que, ainda que havia ali todo aquele credo religioso, né, voltado para as mais diferentes imagens de escultura, deuses que eles entendiam que eram dignos de culto, aquela igreja nunca abriu mão, né, do que ela era, daquilo que ela aprendeu, daquilo que Paulo pregou e ensinou para eles. Eles não abriram mão, né, eles não foram flexíveis, né, às tradições e aos costumes da própria cidade deles. Por quê? Porque eles creram que aquilo que Paulo havia pregado lá era verdade e era aquilo que tinha que ser seguido. A cidade continuou na idolatria. Muita gente continuou adorando deuses lá, mas eles se mantiveram, mesmo no meio daquela cidade, firmes, sem se demover da fé, sem abrir mão, né? E vivendo a vida cristã, como de fato eles deveriam. Pois é. Então, são lições que a gente aprende aqui, que a igreja, mesmo ela estando no meio de uma sociedade corrupta e corrompida, idólatra como era essa cidade aqui, mas ela podia se manter firme na doutrina apostólica, autêntica, pura, verdadeira. E a gente aprende o que com isso, irmãos? Em que meio nós estamos? Em que dias a igreja está vivendo hoje? Em que mundo, irmãos, nós estamos hoje? Nós estamos numa época em que a igreja de Cristo ela precisa ser autêntica também. A igreja, ela tem que ser autêntica. Ela pode estar próxima, ela pode estar junto, ela pode estar no meio, mas ela tem que ser autêntica. Até porque ela ainda está na terra. Enquanto nós estivermos na terra, bem aqui do nosso lado vai ter uma da fumaça, bem acolá vai ter a turma das armas, mais ali vai ter outra turma. Nós estamos cercados, mas nós temos que ser autênticos nesse meio. Nós temos que nos manter fiéis, intactos na nossa vida com Deus, nesse meio. Por quê? Porque é isso que faz a diferença. É isso que nos torna diferente e mostra para esse mundo como a igreja de Éfeso mostrou para aquele mundo que ela era autêntica. E aí entra o ensino de Jesus para os discípulos, que é para nós também nos nossos dias. Quando Jesus disse: olha, vocês serão a luz do mundo e vocês serão o sal da terra. Essa diferença que a igreja lá de Éfeso fez naquela época, a igreja dos dias de hoje também ela precisa fazer. Vamos lá, a igreja em Éfeso, tempo da história, do ano 30 ao ano 100 depois de Cristo. A igreja autêntica. Aí aqui tem uma lista das qualidades que aquela igreja tinha. Primeira qualidade, era autêntica e ensinava a doutrina verdadeira. Segundo, era uma igreja de muito trabalho e esforço. Terceiro, ela tinha paciência e perseverança. Quarto, ela pôs à prova os. Depois ela sofreu, mas não se. Depois ela não permitiu
Depois, por último aqui, ela odeia as obras dos Nicolaítas, né? E aqui tem uma explicação a respeito, né? Era uma seita, foi uma seita fundada por Nicolau de Antioquia, infiltrado na igreja de Éfeso e Pérgamo, que procurava entrar em compromisso com o paganismo, a fim de permitir que os cristãos participassem em alguma das atividades sociais e religiosas daquela sociedade. O termo Nicolaitas pode ser uma forma helenizada de Balaão, sendo assim as duas seitas citadas podem ser a mesma. Então essa seita aqui, ela queria misturar e tirar a pureza da igreja, ou seja, contaminar com a idolatria, com aqueles cultos. Absorveram e eles queriam, como eles eram de dentro do círculo religioso da igreja, eles queriam aproveitar e trazer essas práticas para misturar com a igreja, né? Mas aqui a Bíblia diz que eles odiavam as obras dos Nicolaitas, né? Então veja bem, recapitulando aqui, era uma igreja que tinha uma doutrina verdadeira, irmão. Doutrina verdadeira, era a doutrina da Bíblia, da palavra. Eles não abriam mão, né? Era uma igreja que trabalhava, tinha muito trabalho e muito esforço, né? Isso aqui não é João que comenta, mas é Cristo que dá testemunho de João a respeito dela, daquela igreja. Não foi ele que revelou para ele, para João? Então era Cristo que estava testemunhando para João que aquela igreja era uma igreja que tinha muito trabalho e que era muito esforçada. E aqui a gente aprende alguma coisinha com isso aqui também, né? Que assim como aquela igreja era uma igreja que não tinha, vamos usar aqui a nossa linguagem, tempo ruim, trabalhava, se esforçava, a igreja de hoje, será que ela copia isso daquela? Nem sempre. Talvez bem pouco, né? A gente está muito acomodado hoje, e se a gente for comparar com o trabalho e com o esforço daquela igreja, a gente está perdendo muito. Eu estou falando a gente só o Ministério Amanhecer, mas eu estou falando a gente igreja em geral hoje. A igreja hoje, ela está muito acomodada, ela está muito parada, ela está muito tranquila, ela está muito descansada, ela está muito sossegada, né? Ela está, usando aqui uma palavra conceitual, ela está vivendo de migalhas, quando ela poderia estar em banquete, né? Migalhas, pouca coisa acontece hoje, vamos dizer assim, de grandeza no meio da igreja. Pouca coisa está acontecendo, irmão. Mas por que está acontecendo? Porque a gente está se conformando só com as migalhas, com um pouquinho aqui. E por que está acontecendo? Porque a gente não está trabalhando para acontecer mais. Nós não estamos nos esforçando para fazer acontecer mais. Então, vai acontecer aquilo que nós estamos trabalhando para acontecer. Se a gente trabalha pouco, vai acontecer pouco. Se a gente trabalha muito, vai acontecer muito, né? Quem semeia muito, colhe muito. Quem semeia pouco, colhe pouco, né? Então, essa igreja aqui, ela nos traz essa lição, que era uma igreja de trabalho e de esforço. Outra lição importante: tinha paciência e perseverança. Paciência e perseverança também é outra coisa que nos falta. Olha que a gente aqui está falando da igreja, né? Da igreja, que é composta de muitos membros. E muitas das vezes nós estamos tropeçando nesses pormenores. Às vezes com pouca coisa a gente está perdendo a paciência. Com quase nada a gente está perdendo a paciência. Isso sem dizer que às vezes com nada. Tem vezes que não acontece nada e a gente está impaciente. Tem um momento que nada aconteceu, mas a gente está aqui pelos cabelos procurando alguma coisa para poder perder a paciência. Aprendamos com essa igreja. Olha o meio onde essa igreja estava infiltrada, irmãos. Mas Jesus dá testemunho que ela era uma igreja
paciente, né? E perseverante. Além de paciente, ela era perseverante. O que é perseverar, irmão? O que é perseverar? Eu perguntei isso aqui no estudo sobre o Espírito Santo. Não foi? Quando a gente falava dos discípulos dos 10 dias lá de Jerusalém, que eles foram perseverantes. Quem lembra da resposta que foi dada? Tiveram paciência, né? Potência, insistência, né? Isso. Então eles foram perseverantes, ou seja, eles se mantiveram firmes naquilo que eles sabiam que era correto, eles perseveraram, né? Como diz lá em Atos a respeito da igreja primitiva, que é aquela igreja dos apóstolos, que eles faziam visita de casa em casa, que eles partiam o pão, aí de lá que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, no partir do pão e nas orações. O que isso traz a ideia? De continuidade. De continuidade. Então eles, aqui da igreja de Éfeso, eles continuavam, né, pacientes, né, e na doutrina verdadeira da qual eles haviam aprendido. Eles perseveraram, eles se mantiveram, eles não se deixaram demover por cochicho daqui, cochicho dali, coisas erradas que com certeza eles ouviram, que foram ensinadas, coisas erradas que vieram para demovê-los da fé, coisas erradas que vieram para tirar eles do alvo, do objetivo principal. Eles não abriram mão, eles se mantiveram perseverantes. E aqui o que a gente aprende com isso, irmão? É que a igreja de hoje também precisa copiar essas práticas, né? De perseverar, não se deixar levar, como diz lá na palavra, todo vento de doutrina. Ensinamento errado que vem daqui, aí a pessoa já vai para cá. Ensinamento errado, aí a pessoa já vai para ali. Aí o outro já vai para lá. Passa. Não, irmãos. Não. Seja perseverante, continue naquilo que você aprendeu. Como disse Paulo a Timóteo, tu, porém, permanece naquilo que tu aprendeste, sabendo de quem tu aprendeu. Isso é perseverar, é continuar naquilo. Então essa igreja, ela foi uma igreja que nesse aspecto também é um exemplo para ser copiado, porque era uma das qualidades que ela tinha. A outra qualidade, ela pôs à prova os maus crentes. Ela pôs à prova, ou seja, ela testou realmente se o camarada é ou não é, né? É um dos nossos ou é um deles? Se for dos nossos, tem que falar a nossa língua. Se for deles, então vai falar outra língua, né? É aquela história do cibolete e do chibolete, né? Do cibolete e do chibolete. Quem já leu isso aí? Ninguém leu, né? Depois eu não vou dizer aqui para vocês pesquisar na Bíblia de vocês tem o cibolete e tem o chibolete. Depois vocês vão pesquisar. Entendeu? Então, ela colocava, a igreja de Éfeso colocava em prova as pessoas lá que está aqui com a gente. Você está firme na doutrina, é essa aqui que você aprendeu, não. Essa aqui não abre, não. Se outro viesse com uma conversa diferente, não, senhor, isso aqui está errado. Nós aprendemos assim de Paulo e é assim que tem que ser. Ou seja, eles não deixaram minar a doutrina autêntica e verdadeira que eles aprenderam. Eles não deixaram minar, contaminar, misturar. Entendeu? Ainda que tentaram, mas não conseguiram. Por quê? Porque havia esse grupo de pessoas lá que zelavam e primavam por isso. Toda a igreja precisa ter isso, irmão. Porque vez por outra, né? Mas nós precisamos provar realmente se aquilo está certo ou está errado. Se vem de Deus ou se não vem.
E se a gente perceber que aquilo está errado, a gente tem que ter coragem de chegar para a pessoa e dizer, não, como você me desculpa, mas isso aí está errado. Às vezes a gente falta essa coragem, com medo, com vergonha de ofender o irmão, de ofender a irmã, né? Ou a gente termina aprendendo por ele o erro, ou a gente vai deixar nosso irmão cair no buraco porque ele está errando e a gente não teve coragem de corrigir, né? Mas aqui, a igreja de Éfeso, ela punha à prova esses camaradas lá. Trazia eles, vamos dizer aqui, por meio da roda, né? E colocava essas coisas, né? E outra coisa também, ela sofreu, mas não se cansou. Sofreu, mas não se cansou, né? E é outro aprendizado para nós, né? Quem que gosta de sofrer? Ninguém gosta, mas o sofrimento faz parte. Quem for por esse copo d'água aqui, essa taça, desse tamanho está querendo ganhar um galardão grande. Essa aqui tem água que é uma beleza, parece o copo que eu bebo água lá em casa. Está muita água, é um galardão. Vai ser grande, viu, mas sofreu, mas não cansou. Ninguém gosta de sofrer, irmão. Ninguém gosta. Mas o sofrer faz parte. Faz parte da vida. E não é só da vida cristã. Quem nunca foi crente aqui, antes de ser crente, não sofreu? Sofreu por alguma coisa, por alguma situação. Sofreu. E agora, na vida de fé, na vida cristã, tem mais um motivo ainda. Sofrer por amor a Cristo. E com isso traz um peso, uma carga maior de responsabilidade e comprometimento. Porque esse sofrer que a igreja de Éfeso passou, né, era um sofrer cristão por conta de todas as situações adversas que aconteceram lá na cidade, que refletia nela, na igreja. Tudo respingava. Por quê? Porque eles mantinham e procuravam manter aquilo que é certo. E quantas vezes a gente não sofre defendendo aquilo que é certo? Na vida. Quantas vezes a gente não sofre? Né? A gente não é reprimido, a gente não é mal visto e sei lá, tanta coisa para a gente manter aquilo que é certo de pé. Não é fácil, não é fácil, mas é preciso. Vai ser necessário, porque nós estamos, irmão, numa trajetória de vida, numa caminhada, numa jornada que nós vamos chegar em um lugar final. Pelo menos é esse nosso objetivo pelo qual nós entramos nessa caminhada. Por que eu entrei nessa vida de fé com Deus? Porque eu quero chegar no céu. É esse aqui, né? Todo mundo diz assim, né? Eu quero chegar no céu. Mas nessa trajetória, nessa caminhada, vai ter sofrimento, irmão. Essa linha de correção. Então, ela era o para-choque, ela era o para-brisa, ela era tudo, né, ali de primeiro impacto naquela cidade. A igreja, quando ela quer fazer a coisa certa, andar correto diante de Deus, segura. Segura porque vem. Segura porque vem. Não é fácil. Não é mole. Né? Entendeu? De jeito nenhum. Isso no aspecto de igreja coletiva e no aspecto de igreja pessoal. Não é fácil a gente viver a vida cristã. Não é fácil. Mas aprendemos com essa igreja. Apesar de não ser fácil ela viver, mas ela não se cansou de viver a vida correta diante de Deus. Ela não se cansou, ela não estremeceu, ela não abriu mão, né? E aí diz, não permitiu os maus na comunhão da igreja. Ou seja, esse pessoal aqui que fala abaixo dos nicolaítas, dos helenistas,
e outros segmentos que haviam naquela época lá, que queria se filtrar lá na igreja, que queria trazer coisas diferentes, teologias diferentes, que não batiam com a palavra, né? Eles não aceitavam, eles não concordavam, né? E isso é importante para a igreja de hoje. Primeira coisa que a gente deve fazer é evitarmos trazer essas coisas para a igreja. Aquilo que não é bom, aquilo que é pernicioso, aquilo que é desagradável a Deus, que fique por lá mesmo, que fique lá fora, que fique distante. Serve para a vida da igreja como um todo, mas que também serve para a nossa vida individual. Aquilo de ruim que eu vi ali, eu não vou trazer para a minha vida. Aquilo de errado que eu estou vendo acolá, eu não vou praticar. Aquilo que é desagradável, que eu condeno lá, por que que agora eu vou fazer? Não, deixa para lá mesmo. Deixa para lá, porque se cada um de nós nos policiarmos individualmente dessas coisas, a igreja estará toda policiada. Se cada um de nós tomarmos cuidado por nós mesmos, toda a igreja estará cuidada, irmão. Porque quem é a igreja senão nós? Nós somos essa igreja. Então, se eu evitar, é um a menos para trazer coisa ruim para a igreja. Se você evitar, é mais um, mais outro a menos para trazer coisa para a igreja. No final da história, se todos fizerem assim, a igreja ela vai ser mantida assim, no padrão, firme, correta, né, diante de Deus e diante da sociedade. Tá certo? Os nicolaítas nós vimos aqui. Aí diz, o defeito daquela igreja: deixou o primeiro amor. Cuidou da doutrina, da disciplina, mas esqueceu as primeiras ordens. Essa aqui é uma lição tremenda. Tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. O Senhor fala da igreja de Éfeso aqui como defeito. Era esse defeito. A gente olha assim, é tipo esse quadro aqui, eu até exemplifiquei lá na igreja outro dia. Esse quadro aqui está todo limpo. Aí eu boto um pontinho bem aqui, preto ou azul, e digo, o que você está vendo aqui? Aí o pessoal vai olhar e vai ver só um pontinho preto ou azulzinho que eu botei lá. Não esquecendo o quadro todo branco que estava, né? E vamos ver. A igreja de Éfeso, ela tinha um pontinho, né, na sua vida, negro. Vamos usar essa linguagem. Eu não vou dizer negro, porque pode dizer que é discriminação, né? Mas diferente. Diferente. Poderia passar batido. Poderia passar para deixar. Não, é só isso. Não tem problema não. Mas para Deus aquilo era primordial. Era indispensável o primeiro amor. E eu estava lendo aqui alguns comentários aqui que na enciclopédia. Eu peguei e consegui achar essas duas revistas aqui, de 2006, e isso aqui que parece que é 2008, se não me engano. E eu estava lendo, né, os comentários aqui, esses homens de Deus que comentaram essas revistas. Primeiro amor, eles falando sobre o primeiro amor, eu meditando na palavra. Então, o primeiro amor. O primeiro amor é aquele amor mais quente. É o amor mais fervoroso. Né? É aquele amor mais... É como fogo, né? Você tocou fogo ali, o fogo subiu logo. É aquele primeiro fogo que sobe logo. Né?
O primeiro amor era aquele amor que dava coragem, disposição, aquele fogo que está ardendo, né? Está pulsando, dá vontade de querer ver todo dia, o dia todo, né? Motiva. Acabou que passa ali numa loja e está com um troquinho, olha, ele já olha, é a cara da namorada, ela olha, já é a cara do namorado. Eu vou comprar isso aqui para filho. Primeiro amor. Assim que acontece, via de regra. A igreja de Éfeso, quando estava no primeiro amor, ela tinha voluntariedade para tudo, coragem para tudo, disposição para tudo, atenção para tudo, cuidado com tudo. Mas aí a Bíblia ela não entra em detalhes. O que causou isto? Mas a gente pode imaginar o que pode causar o esfriamento de um amor. A Bíblia não diz o que causou, olha, tu deixou o primeiro amor por isso. Não. Imaginar aqui razões, se é que existem, ou motivos que levam a esse esfriamento desse primeiro amor, né? Excesso de discussão, excesso de brigas, excesso de contenda, excesso de discordâncias, né? Acúmulos de muitos não, né? São alguns dos motivos, talvez tenha mais, né? Alguém tem mais alguns que eu não falei aí? Mais algum motivo que pode contribuir? Decepção, muito bem. Mais algum? Falta de zelo, isso. Mais? Tem mais algum? Eu esqueci. São motivos, vamos dizer assim, que levam ao esfriamento deste primeiro amor. E o Senhor que não dorme e que vê todas as coisas, ele viu que em todo aquele quadro de perfeccionismo que havia na igreja, mas estavam falhando e errando naquele detalhe do amor. Talvez eles não estivessem mais cuidando dos pobres, talvez eles não estivessem mais cuidando dos necessitados, talvez eles não estivessem mais buscando, né, aquela vida de comunhão um com o outro, né? Foi esfriando. Talvez cada um procurou cuidar da sua própria vida para lá, dos seus para lá, e foram esquecendo dos outros. E aí, resultado, o amor como igreja esfriou, apagou. A Bíblia, Jesus resumiu os 10 mandamentos lá os 10 mandamentos lá da antiga aliança em 2. Foi? Jesus resumiu os 10 em 2. O primeiro é e o segundo. Então veja bem, todos eles envolvem o amor. A Bíblia, né, contida nos mandamentos, envolve o amor. Isso implica dizer o que, irmão? O que a gente aprende aqui? Que a vida cristã, ela não deve e não pode ser vivida sem amor. Amor genuíno, amor verdadeiro. Porque a Bíblia diz que Deus é amor, não é assim?
que Deus é amor. Então, se Deus é amor, e eu não estou conseguindo viver essa vida de amor, no primeiro momento, a impressão que dá é que Deus não está na minha vida. No primeiro momento fica subentendida essa impressão. Se Deus é amor, Deus está na minha vida, então o amor está na minha vida. Não é assim que dá para a gente entender? Deus é amor, Ele está dentro de mim, então o amor está na minha vida. Agora, se eu não tenho amor, e Deus é amor, onde é que está Deus na minha vida? Qual é o espaço que Ele está tomando na minha vida? Será que eu também não sou passível de repreensão como a igreja de Éfeso nesse quesito? Será se eu não estou também tropeçando nessa mesma questão aqui? Será? Aí a gente começa a pormenorizar isso aí. Meu irmão, minha irmã está doente. Será se eu menos ligo para ele para saber se ele ainda está vivo ou já morreu? Meu irmão, minha irmã está internado. Será se eu tenho ou tive uma disposição para ir um dia visitar lá no hospital? Meu irmão, minha irmã está passando necessidade. Será se eu tive pelo menos a iniciativa de pegar alguma coisa que eu tenho, ou mobilizar a igreja, ou alguns amigos para a gente fazer uma cesta e levar para aquele irmão? Meu irmão, minha irmã está sem roupa para vestir, sem calçado, para poder vir à igreja. Mas será se eu estou fazendo alguma coisa para ajudar nessa questão? Tudo isso são expressões de amor. E que muitas das vezes, irmãos, a gente está pecando nisso, a gente está tropeçando. Não adianta, irmãos, a gente passar por cima das pedras grandes e tropeçar nas pequenininhas. Né, irmão Cláudio? Não adianta. Porque às vezes essas pequenininhas que vai nos derrubar. Né? Parece ser uma pequenininha, porque nós lemos aqui uma lista de várias virtudes da igreja e apenas um defeito daquela igreja. Mas aquele defeito, ele soou tão mal, ele ecoou tão ruim diante de Deus, ao ponto de Deus chamar a atenção da igreja para uma repreensão. Tenho, porém, contra ti, de que deixastes o teu primeiro amor. Ou seja, como é que tu era no início? Tu eras bem diferente de como tu estás sendo agora. O que tu fazia no início? Tu estás fazendo diferente do que era no início. Né? Como era que tu tratava? Como era que tu cuidava no início? Por que tu estás fazendo diferente agora? Isto é prova de que você deixou o teu primeiro amor. Então a gente aprende essas lições aqui, irmãos, e faz uma avaliação pessoal. Será se eu e você, na nossa vida cristã, na nossa vida de fé, ainda estamos na chama do primeiro amor? Será? Quem ainda estiver, amém. Coloque lenha. Coloque lenha. Agora, se o fogo baixou, ou se apagou, aí nós temos que tomar outra atitude. Temos que tomar outra atitude. Né? Se apagou, tem que reacender. Se baixou, tem que colocar mais lenha para manter o fogo na altura ideal, na temperatura ideal, no jeito ideal que ele precisa estar. Então essa lição eu fiz questão de pontuar aqui, porque é uma falha de todos nós. Nós pecamos muito aqui, nós erramos muito aqui, e muitas das vezes nos falta atitude
Nos falta coragem para corrigir, humildade para corrigir, reconhecer, eu pequei, eu errei, eu falhei nisso. E reconstruir esse quadro na nossa vida, que é restabelecer este primeiro amor. Eu não posso, eu não consigo, né, amar a Deus sobre todas as coisas se eu não amar o meu próximo como a mim mesmo. E a palavra diz, como é que eu posso dizer que eu amo a Deus que eu não vejo, se eu não amo o meu próximo a quem eu vejo? Então, que haja em nós, irmãos, essa atitude de correção. Que haja em nós. E aí ele finaliza aqui dizendo as consequências. Virei em breve quando tu não esperas. Isso aqui é surpresa. Segundo, tirarei do teu lugar o teu castiçal, né? Castiçal a gente sabe o que é, né? Castiçal todo mundo sabe o que é. Aí vem os conselhos. Lembra-te de onde caístes. Essa era a igreja dos apóstolos, que começou no dia de Pentecostes, uma igreja que nasceu com milagres e avivamento, mas com o passar do tempo foi perdendo o seu poder, se tornou uma igreja ortodoxa e sem amor, que punia severamente aqueles que falhavam, né? Ou seja, uma igreja que nasceu no vigor espiritual, no calor espiritual, mas com o passar do tempo, mesmo ela mantendo a ordem e a disciplina, mas ela foi perdendo o amor, né? Quem sabe ela já não disciplinava mais, né? Por um ato de correção amorosa, mas já por raiva, por ódio, né? Por revolta e coisa dessa natureza. E aí o amor foi saindo e dando espaço para outras coisas, né? Aí vem um outro conselho: lembra-te, ou como é, arrepende-te. Este mesmo conselho consta em outras cartas do Senhor às igrejas. Arrepende-te. O arrependimento, irmão, é que nos leva ao perdão. O arrependimento nos leva ao perdão. Nós nunca vamos conseguir o perdão de Deus se o nosso coração não estiver arrependido. Vão ser apenas palavras. Eu vou chegar diante de Deus, né, como batendo numa lata vazia, né, suando. Ô Senhor, me perdoa, mas no meu coração eu não estou arrependido do erro que eu cometi. Eu não estou arrependido das falhas que eu fiz, né? Eu não estou arrependido. Então o que vai acontecer? Eu vou continuar fazendo as mesmas coisas, porque eu não me arrependi sinceramente, né? Eu não me arrependi sinceramente. E o conselho é que nós tenhamos esse espírito de arrependimento na nossa vida. Que nós tenhamos, irmãos, essa mentalidade, né? Para a gente descer. Né? E que muitas das vezes nós somos muito, né? Nós somos muito Naamã, né? Eu lembrei agora, né? Nós somos muito Naamã, né? Naamã, quando chegou lá no profeta, ele queria que o profeta saísse, que o profeta fizesse todo aquele cerimonial em torno dele, né? Para que ele pudesse receber a cura. Ele se achava tal, era grande, era o comandante do exército, era o segundo lá no reino e tal. Às vezes a gente também se coloca como lá em cima, no pedestal, e não tem a humildade necessária para se arrepender, né? Para reconhecer que a gente errou, que a gente falhou. E aí, sem arrependimento verdadeiro, não tem perdão. E aí a recompensa diz, me dá até mais outro: pratica as primeiras obras. Este aviso dado à igreja de Éfeso tem sido um alerta para cada cristão zeloso que procura andar com Deus, sempre procurar retornar ao primeiro amor, retornar às primeiras obras e buscar o reavivamento antes que esfrie e se torne um crente sem vida. Praticar as primeiras obras, né? O que a palavra de Deus nos deixa entender é que nunca é tarde para a gente recomeçar.
Nunca é tarde para a gente fazer de novo aquilo que a gente fez de bom dia, irmão. Nunca é tarde, né? Na juventude, na velhice, nunca é tarde para a gente fazer de novo aquilo de bom que a gente já fez, aquilo de correto que a gente já fez. Mas a gente só vai conseguir isso se a gente tiver o ponto anterior na nossa vida, o arrependimento. Se a gente não tiver, nós não vamos conseguir, né, praticar as primeiras obras que a gente já praticou. E aí vem a recompensa ao vencedor, né? A árvore da vida, o paraíso de Deus, né? A recompensa guarda os vencedores que perseveram no amor e na verdade. Aqueles que desistem, abandonando para sempre o seu amor, não receberão o galardão. Jesus descreve a comunhão com Deus em termos que nos lembram do jardim do Éden. Por causa do pecado, o homem foi expulso do jardim em que Deus andava. Aqueles que andam com Deus têm a esperança da vida no paraíso do Senhor. Então, a recompensa ao que vencer, ou seja, a gente que superou todos esses entraves, esses percalços na vida, a gente que superou todas essas circunstâncias e adversidades da nossa vida, nós vamos ter prêmio, nós vamos ter galardão, nós vamos gozar de coisas tremendas que nos aguardam na eternidade, né? E aqui diz, ao que vencer, né? Vocês vão o quê? Comer da árvore da vida. Vocês vão estar onde? Lá no paraíso de Deus, né? Aí a gente se lembra como é que era o Éden no princípio, né? Assim, pelo que a Bíblia deixa transparecer, que ela não detalha totalmente como era o Éden, mas a gente imagina como é que era aquele lugar agradável, saudável, bonito, fértil, maravilhoso, gostoso de estar, né? Então, nós não vamos voltar para aquele Éden, nós vamos para um lugar melhor, que é o paraíso que Deus tem preparado para o seu povo e para a sua igreja. Para isso, nós precisamos estar contidos em tudo isso que a palavra de Deus vem nos ensinando. E essa carta aos Efésios, ela nos mostra muito daquilo que a gente precisa ter na nossa vida, ser na nossa trajetória diária de vida e de tudo aquilo que a gente precisa também evitar, corrigir, abandonar, deixar totalmente de lado, não praticar, para a gente poder viver uma vida correta diante de Deus. Amém, irmãos? Entenderam?